Às 8h30 da manhã de 6 de junho de 1944, o tenente-general Omar Bradley observava sua invasão morrer. Através de lentes manchadas de sal, a praia de Omaha era um cemitério. Corpos na arrebentação, veículos em chamas e homens, seus homens, imóveis na areia, aniquilados por um fogo inimigo que não cessava. Na sua mente, ecoavam as promessas que ele havia feito. Ele garantira que o bombardeio naval deixaria as defesas alemãs em ruínas, que eles enfrentariam um inimigo fraco, desmoralizado. A realidade era um pesadelo. 2.000 de seus soldados estavam mortos ou morrendo e a culpa pesava como uma âncora. Isolado em seu navio Capitânia, a 13 quilômetros da costa, o general foi forçado a considerar o impensável: evacuação. Retirar os sobreviventes. Admitir a derrota antes que a batalha tivesse realmente começado. Mas o que Bradley não podia ver era que o destino daquele dia não estava sendo decidido nos mapas ou nos navios. Ele estava sendo forjado no meio daquele inferno, por um general de 51 anos, com um coração doente e uma bengala, que estava prestes a reescrever a história. Para entender como um homem pôde mudar tudo, primeiro é preciso entender por que tudo deu tão terrivelmente errado. A aliança que iria libertar a Europa guardava um segredo perigoso. Os britânicos não confiavam plenamente nos americanos. Essa desconfiança não era dita em discursos públicos, mas vivia nas páginas de diários particulares e em conversas a portas fechadas. O marechal de campo Alan Brooke, a mente estratégica por trás do exército britânico, era um homem que media o mundo em lições duramente aprendidas. Ele respeitava o poder industrial americano, a torrente de tanques, aviões e munições que saía das fábricas. Mas os soldados, e principalmente seus generais, eram uma incógnita. Na visão de Brooke, eles eram otimistas a ponto de serem ingênuos. Esse ceticismo não era arrogância, era uma cicatriz. Os britânicos carregavam as memórias de derrotas amargas. Eles haviam visto a França, supostamente o exército mais poderoso da Europa, desmoronar em 6 semanas. Eles haviam escapado por pouco em Dunkerque, deixando para trás todo o seu equipamento. Para eles, a cautela era uma doutrina escrita com sangue, e a máquina de guerra alemã era uma besta que eles haviam aprendido a respeitar da maneira mais difícil. Os americanos, em contraste, pareciam acreditar que a força de vontade e a produção em massa poderiam resolver qualquer problema. Essa diferença de filosofia envenenava cada reunião de planejamento. Os britânicos defendiam uma guerra de desgaste, sangrando o inimigo com bombardeios e campanhas secundárias até que um golpe final fosse seguro. Os americanos, liderados pelo general George Marshall, queriam um único golpe decisivo no coração do inimigo para acabar com a guerra rapidamente. O próprio Winston Churchill, apesar de sua retórica pública, compartilhava das preocupações de seus generais, chegando a propor invasões na Noruega ou nos Balcãs, qualquer lugar que não fosse um assalto direto à costa mais fortificada do mundo. Foi preciso um terceiro poder para quebrar o impasse. Na Conferência de Teherã, em novembro de 1943, o líder soviético Joseph Stalin uniu-se a Roosevelt para exigir uma data firme para a invasão. Encurralado, Churchill cedeu. A decisão estava tomada. A máquina de guerra estava em movimento. Mas a dúvida fundamental permanecia, silenciosa e corrosiva. Toda a preparação, todo o poder industrial e todas as estratégias se resumiam a uma única pergunta. Uma pergunta que só poderia ser respondida na areia, sob o fogo das metralhadoras alemãs. O plano para o desembarque era um monumento ao otimismo americano. Mas um plano é apenas uma teoria. E essa teoria estava prestes a colidir com a mais brutal das realidades. O plano para Omaha era uma obra-prima de otimismo. No papel, era perfeito. Mas a guerra não é travada no papel. E cada suposição feita pelos planejadores estava prestes a se chocar violentamente com a realidade. O primeiro erro foi fatal e invisível. A inteligência aliada acreditava que a praia era defendida pela 706 da Divisão de Infantaria Estática, uma unidade de segunda linha composta por homens mais velhos e recrutas estrangeiros. Mas, semanas antes, uma nova força havia chegado silenciosamente:
A 352ª Divisão de Infantaria, uma unidade de elite com veteranos forjados no inferno da Frente Oriental, agora ocupava as defesas. Os americanos esperavam encontrar guardas cansados. Em vez disso, encontraram assassinos experientes. A segunda promessa quebrada veio dos céus. Os bombardeiros pesados deveriam transformar a praia em um campo de crateras, oferecendo abrigo vital para a infantaria. Mas uma simples camada de nuvens na manhã de 6 de junho forçou os pilotos a atrasarem o lançamento por meros segundos. Segundos que fizeram com que milhares de bombas caíssem em campos vazios a quilômetros da costa, deixando as posições alemãs intocadas. Depois veio o fracasso do bombardeio naval. Apenas 40 minutos de fogo. Um almirante havia implorado por horas de bombardeio contínuo, sabendo o que seus homens enfrentariam. Ele foi ignorado. Os bunkers de concreto que dominavam a praia mal foram arranhados. A última esperança de apoio vinha dos tanques Sherman anfíbios, uma maravilha da engenharia projetada para nadar até a praia. Mas o Canal da Mancha naquele dia era um monstro. Ondas de quase 2 metros de altura rasgaram as frágeis telas de flutuação que os mantinham na superfície. No setor leste de Omaha, de 29 tanques lançados, 27 se tornaram caixões de aço no fundo do mar, levando suas tripulações com eles. Um erro de inteligência. Mau tempo. Uma decisão apressada. Equipamento que falhou. Uma cadeia de desastres. A história está cheia de momentos assim, onde o plano mais cuidadoso desmorona. Você consegue pensar em outro evento histórico onde uma única falha mudou tudo? Deixe sua resposta nos comentários. Se histórias como esta, que revelam a verdade por trás dos fatos, são importantes para você, então você é um dos nossos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que nenhuma história seja esquecida. E assim, sem tanques para protegê-los, sem crateras para se esconderem e sem o apoio prometido, os homens da primeira onda avançaram. Eles não estavam indo para uma batalha. Estavam entrando em um campo de extermínio perfeitamente preparado. O som metálico da rampa de desembarque batendo na água foi o sinal. Para muitos, foi a última coisa que ouviram. Antes que pudessem dar um passo, o ar se encheu com o som de metralhadoras alemãs. Os homens na frente da fila foram desfeitos, caindo onde estavam. Os que estavam atrás pularam na água, apenas para encontrar outro inimigo, o peso de seu próprio equipamento. Cada soldado carregava mais de 30 quilos de armas, munição e suprimentos. Em águas que chegavam ao peito ou ao pescoço, esse peso se tornou uma sentença de morte, arrastando-os para o fundo a poucos metros da praia. O que faz um homem continuar avançando quando tudo ao seu redor é morte? Quando o próprio oceano parece querer te afogar e a terra à frente promete te destruir? Aqueles que conseguiram chegar à areia encontraram um deserto de morte. As crateras de bomba que deveriam servir de abrigo não existiam. A praia era uma extensão aberta de 500 metros, perfeitamente observada pelos bunkers alemães nos penhascos. Não era um campo de batalha, era um campo de tiro. Os alemães haviam passado meses preparando aquilo, criando campos de fogo cruzados, onde cada centímetro da praia podia ser varrido por balas. Não havia para onde correr, não havia onde se esconder. Morrer na água ou morrer na areia pareciam ser as únicas opções. Para a Companhia A do 116º Regimento de Infantaria, o fim chegou em minutos. Desembarcando diretamente em frente a um ninho de metralhadoras, a unidade simplesmente deixou de existir. Em menos de 10 minutos, de mais de 200 homens, menos de 20 chegaram vivos à precária proteção de uma muralha. 96% de baixas, uma companhia inteira, homens que treinaram juntos por anos, aniquilada no tempo que se leva para beber um café. Diante de tal carnificina, como é possível que o ataque não tenha simplesmente se desintegrado? 6 horas após o desembarque, o plano estava em ruínas. O cronograma previa que as tropas estivessem a mais de 1,5 km terra adentro. A realidade era que eles mal haviam conquistado 10 metros de areia molhada. Os sobreviventes se amontoavam atrás de obstáculos de aço, paralisados pelo choque, incapazes de avançar ou recuar. A maré subia, ameaçando afogar os feridos. A derrota parecia completa, absoluta.
E então, no meio daquele inferno paralisante, quando a rendição ou a morte pareciam ser as únicas saídas, um homem decidiu que esperar para morrer não era uma opção. Ele se levantou e começou a andar em direção ao fogo. Enquanto a maioria dos homens se enterrava na areia, um homem se levantou. O general de brigada Norman Cota tinha 51 anos e, em um campo de batalha dominado por jovens, ele se movia com uma calma aterrorizante. Ele desembarcou 1 hora após a primeira onda e encontrou o caos absoluto. Em vez de se abrigar, ele começou a andar, erguido. As balas passavam zunindo por ele, mas ele parecia não notar. Movendo-se de um grupo de soldados paralisados para o outro, sua presença uma faísca de sanidade no meio da loucura. Ele não gritava ordens de longe, ele as dava cara a cara, chutando os homens para que se movessem, apontando para os penhascos e dizendo-lhes para onde atirar. Foi Cota quem, ao encontrar um grupo de Rangers de elite encurralados, proferiu as palavras que se tornariam imortais. Rangers, abram o caminho. Não era uma sugestão, era uma ordem nascida do desespero, e funcionou. Ele então encontrou um soldado com um torpedo Bangalore, um tubo de explosivos, e ordenou que ele abrisse uma brecha no arame farpado que bloqueava a única saída da praia. A explosão abriu um caminho. O primeiro homem a passar foi morto instantaneamente. Os outros hesitaram. Cota não. Ele próprio atravessou a brecha e começou a subir a encosta. Vendo seu general avançando sozinho em direção ao inimigo, os homens o seguiram. A 24 quilômetros dali, na praia de Utah, outro general estava fazendo história. Theodore Roosevelt Jr., filho do ex-presidente, era, aos 56 anos, o homem mais velho e o único general a desembarcar com a primeira onda. Sofrendo de artrite e de um problema cardíaco que escondeu dos médicos, ele caminhava com uma bengala. Sua embarcação, desviada pelas correntes, desembarcou a quase 2 quilômetros do local planejado. Para qualquer outro comandante, isso seria um desastre. Para Roosevelt, foi uma oportunidade. Ele pessoalmente explorou a área sob fogo, encontrou as saídas da praia e, ao receber as ondas seguintes de tropas, simplesmente redirecionou todo o ataque. Sua famosa declaração, "Começaremos a guerra a partir daqui", não foi um ato de bravata, mas de brilhantismo tático, adaptando-se ao caos e salvando incontáveis vidas. Anos depois, quando perguntaram a Omar Bradley qual foi o ato mais heróico que ele já testemunhou, ele respondeu sem hesitar: Ted Roosevelt na praia de Utah. A liderança em combate é uma força estranha e poderosa. Estatisticamente, oficiais no campo de batalha têm uma taxa de mortalidade significativamente maior, mas sua presença pode aumentar a eficácia de uma unidade em mais de 50%. Cota e Roosevelt não estavam apenas comandando, eles estavam absorvendo o medo de seus homens e transformando-o em ação. Eles se tornaram o ponto de apoio em um mundo que havia desmoronado. Mas a coragem de dois homens, por mais monumental que fosse, não podia destruir bunkers de concreto. O avanço era lento, sangrento e frágil. A maré ainda estava virando, e os alemães continuavam a despejar fogo do alto. A cabeça de praia estava prestes a se romper. Para sobreviver, eles precisavam de uma força maior, um poder de fogo que só os gigantes de aço que esperavam no mar poderiam fornecer. Enquanto Cota e Roosevelt inspiravam homens a avançar metro a metro, a notícia do desastre em Omaha se espalhava pelos altos escalões do comando. Para o Marechal Montgomery, comandante de todas as forças terrestres, um fracasso americano não era apenas uma tragédia, era uma ameaça estratégica. Se Omaha caísse, o flanco de suas próprias tropas britânicas e canadenses nas praias Gold e Sword ficaria perigosamente exposto. A invasão inteira poderia desmoronar. Ele começou a traçar planos de contingência, considerando desviar as forças americanas para o setor britânico, uma manobra logística que seria um pesadelo e um sinal de derrota. De volta ao USS Augusta, o general Bradley ainda estava a um passo de ordenar a evacuação. Foi então que o contra-almirante Alan Kirk, comandante da Força Naval, enviou uma mensagem simples que mudaria o curso do dia. "Podemos ajudar?" A resposta de Bradley foi um sim desesperado. A ordem foi dada, e a Marinha respondeu. O que aconteceu em seguida foi um dos atos de maior bravura naval da guerra.
Os destroyeres, navios projetados para lutar em águas profundas, viraram em direção à costa e avançaram. Eles navegaram em águas tão rasas que corriam o risco constante de encalhar, o que os tornaria alvos fáceis para a artilharia alemã. Eles se aproximaram a menos de 800 metros da praia, quase tocando a areia. A essa distância, eles podiam ver os soldados que estavam tentando salvar. Do couraçado USS Texas, o contra-almirante Carlton Bryant enviou uma ordem que ecoou por toda a frota. Ataquem eles, homens! Eles estão causando o inferno com os homens na praia, e não podemos mais aceitar isso. Devemos pará-los. Os capitães dos destroyers não precisaram de mais incentivo. Eles abriram fogo com tudo o que tinham. Seus canhões de 5 polegadas, disparando quase a queima-roupa, agiam como rifles de precisão gigantes. Eles miravam em bunkers específicos, ninhos de metralhadoras e posições de artilharia que haviam aterrorizado a infantaria por horas. O som era ensurdecedor, uma fúria de aço que finalmente dava aos homens na praia uma chance de lutar. O impacto foi imediato e devastador. Os bunkers que pareciam impenetráveis começaram a se despedaçar. As metralhadoras que cuspiam morte foram silenciadas. A chuva de fogo alemão diminuiu, e pela primeira vez naquele dia, os soldados em Omaha puderam levantar a cabeça. O apoio naval não venceu a batalha sozinho, mas quebrou o impasse. Deu aos homens no chão o espaço de que precisavam para fazer o impensável: avançar. Um coronel de infantaria, mais tarde, diria: "Estou firmemente convencido de que o fogo naval de apoio nos permitiu entrar. Sem ele, positivamente, não teríamos conseguido cruzar as praias. O fogo naval salvou a cabeça de praia, mas foram os homens que a conquistaram. E para os soldados alemães nos bunkers, o que eles testemunharam a seguir era algo que desafiava toda a lógica militar e mudaria para sempre a forma como viam seu novo inimigo. Para os soldados alemães nos bunkers, o que aconteceu a seguir foi incompreensível. Eles eram profissionais, muitos deles veteranos endurecidos da frente oriental. Eles entendiam a matemática da guerra. Todo exército tem um ponto de ruptura, um nível de baixas além do qual a coesão se desfaz e os homens param de lutar. Em Omaha, eles infligiram baixas que ultrapassaram esse ponto em questão de minutos. De acordo com a doutrina militar, o ataque deveria ter falhado. Os americanos deveriam ter recuado ou se rendido, mas eles não o fizeram. Dos postos de observação, os alemães viram algo que desafiava a lógica. Eles viram onda após onda de homens sendo massacrados na praia. Eles os viram cair às dezenas. E então, eles viram mais homens vindo atrás deles, avançando sobre os corpos de seus camaradas. Não era uma tática. Era uma recusa quase irracional em aceitar a derrota. O metralhador alemão Heinrich Severloh, posicionado em um dos principais pontos de defesa, mais tarde afirmou ter disparado mais de 13.000 tiros naquele dia. Ele observou os americanos caírem, acreditando a cada hora que o ataque iria vacilar. Mas ele nunca vacilou. Essa persistência teve um efeito psicológico devastador nos defensores. Eles estavam ficando sem munição mais rápido do que os americanos estavam ficando sem homens. Se uma posição tão perfeitamente preparada como Omaha não podia ser defendida, o que poderia? Se soldados considerados verdes podiam absorver tanto castigo e continuar atacando, que tipo de inimigo eles estavam realmente enfrentando? A notícia do que estava acontecendo em Omaha também se espalhou pelo comando britânico, mas a reação foi diferente. O horror inicial deu lugar a um respeito relutante. A 29ª Divisão de Infantaria era uma unidade da Guarda Nacional, o tipo exato de tropa inexperiente que preocupava generais como Alan Brooke. No entanto, esses soldados de fim de semana haviam realizado o impossível. Sem apoio, com seus líderes mortos e seus planos em frangalhos, eles atacaram. Não foi um avanço coordenado, mas uma série de pequenas e desesperadas investidas, lideradas por sargentos, tenentes e soldados rasos que decidiram que avançar era melhor do que morrer parados. Este não era o jeito britânico de fazer guerra. Não era metódico, não estava nos manuais. Era caótico, brutal e terrivelmente custoso. Mas funcionou. Em um gesto que falou mais alto do que qualquer relatório, o próprio Marechal Montgomery,
O epítome do profissionalismo militar britânico, mais tarde condecorou pessoalmente o general Norman Cotta com a Ordem de Serviço Distinto, uma das mais altas honrarias da Grã-Bretanha. Era um reconhecimento formal de que, naquele dia, em meio ao caos, os americanos haviam demonstrado uma forma de coragem que transcendia a doutrina. A cabeça de praia estava segura. Mas a que custo? E que tipo de aliança emergiria das cinzas daquele dia terrível? O mundo havia mudado em questão de horas, e as consequências daquele dia sangrento iriam ecoar por todo o resto da guerra e além. A Batalha de Omaha não foi vencida por estratégias brilhantes ou tecnologia superior. Foi vencida por pura teimosia. A teimosia de homens que, contra todas as probabilidades, se recusaram a perder. E essa vitória, conquistada a um custo terrível, redefiniu a aliança que venceria a Segunda Guerra Mundial. A dinâmica entre britânicos e americanos nunca mais seria a mesma. A percepção de que os americanos eram um parceiro júnior, talentoso, mas ingênuo, evaporou no calor daquele dia. Eles haviam pago o preço em sangue e, ao fazê-lo, ganharam um novo tipo de respeito, forjado não em salas de reuniões, mas no campo de batalha mais brutal. Os homens que moldaram aquele dia tiveram destinos distintos. Omar Bradley, o general que quase ordenou a evacuação, passou a comandar mais de 1.300.000 soldados, o maior corpo de exército americano da história. Theodore Roosevelt Jr., o general com a bengala, morreu de ataque cardíaco 5 semanas depois, ainda na Normandia, sem nunca saber que havia recebido a medalha de honra por sua bravura em Utah. Norman Cotta, o herói que caminhou através do fogo, sobreviveu à guerra, mas raramente falou sobre suas ações em Omaha, sempre insistindo que os verdadeiros heróis eram os homens que o seguiram. Hoje, acima daquela praia, o cemitério americano da Normandia se estende em um silêncio solene. 9.389 cruzes brancas e estrelas de Davi marcam os túmulos daqueles que deram suas vidas. Cada um deles é um testemunho do preço de tomar uma praia que, por toda a lógica, não podia ser tomada. A história está repleta de heróis, mas os homens de Omaha nos lembram de algo mais profundo, a extraordinária capacidade de pessoas comuns de realizar o impossível quando confrontadas com o fim. O que você acha que foi o fator mais crucial para a vitória em Omaha? A liderança, a intervenção naval ou a pura determinação dos soldados? Sua perspectiva é valiosa, e o debate sobre esses momentos nos ajuda a entender melhor a história. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, mesmo que anonimamente, nos comentários abaixo. Se esta história o comoveu, por favor, curta o vídeo para que ela possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se para garantir que essas memórias não se percam no tempo. Cada curtida e inscrição é um ato de lembrança. Os britânicos duvidaram dos americanos. Então, eles os viram lutar. E depois daquele dia, quaisquer dúvidas que restassem foram temperadas por algo muito mais forte: respeito.